Graça e paz, nós estamos aqui hoje dando início a esse quadro cujo título vai ser Amigos de Deus. E eu gostaria de compartilhar com você como foi que nasceu, na verdade, essa proposta, porque um dia durante o meu período devocional, o Senhor me fez uma pergunta que me deixou muito constrangido. E a pergunta foi: você quer ser meu amigo? Imagine você receber uma pergunta dessa do próprio Deus, do Criador. Você quer ser meu amigo? A partir desse momento, Deus me introduziu numa jornada sobre a vida de Abraão. Abraão foi o homem cuja palavra de Deus, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, chama de amigo de Deus. E na verdade o que eu desejo nesse quadro é compartilhar com você alguns segredos que podem fazer de mim e de você um verdadeiro amigo de Deus. E hoje eu quero colocar na tua mão, na verdade, a primeira chave, o primeiro segredo que pode fazer com que você e eu se torne amigo de Deus. E o primeiro segredo e a primeira chave é: amigos de Deus ouvem a Deus. Você pode repetir comigo? Amigos de Deus ouvem a Deus. É interessante porque nesse ambiente onde nós estamos e onde você está também, há sinais de emissoras de rádio, de televisão, que não podem ser vistas, mas independente de serem vistas ou não, elas estão presentes no ar, naquele ambiente. E assim é a voz de Deus. A voz de Deus está em todos os lugares. No entanto, da mesma forma como eu preciso de um equipamento para colocar em sintonia o canal, a onda e captar aquele canal ou aquela emissora de rádio, da mesma forma eu preciso de um coração sensível, um coração em sintonia com o Espírito Santo de Deus para ouvir o que Deus tem para falar para mim e para você. Logo no início na história de Abraão, você vai perceber pela Bíblia, Gênesis capítulo 12, versículo 1, Gênesis capítulo 12, versículo 7, capítulo 13, versículo 14, a Bíblia diz que Deus falou com Abraão, Deus falou com aquele homem. Sabe, querido, ouvir a Deus é uma das maiores riquezas que o ser humano pode adquirir na vida. Aquilo que a gente lê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente fala, certamente vai cair no esquecimento em muito pouco tempo. Mas aquilo que Deus fala conosco, certamente nunca mais nos esqueceremos. Eu posso garantir para você uma verdade desde esse início. O desejo de Deus em falar conosco é muito maior do que o nosso desejo em ouvir a Deus. Você pode ter certeza disso. Deus está muito mais desejoso em falar conosco do que nós em ouvi-lo. Agora preste bastante atenção. As pessoas têm muita dúvida sobre se aquilo que elas estão entendendo ser Deus falando é de fato Deus ou não é Deus. As coisas às vezes se confundem. E eu quero dizer para você que ouvir a Deus de uma forma audível é possível. Eu creio nisso. No entanto, eu quero dizer para você que não é a regra, é a exceção. A maioria das pessoas que eu conheço, na verdade, ouvem a Deus, mas ouvem a Deus no seu espírito, porque a Bíblia diz que Deus é espírito, e como espírito, ele fala ao nosso espírito. E uma das maiores revelações que Deus trouxe ao meu coração nesses últimos dias é de que Deus falaria comigo através do cotidiano. E eu quero desafiar você a olhar para o cotidiano, porque o dia a dia fala conosco. O próprio Jesus, certa vez, disse: observai as aves do céu, observai os lírios do campo. O meu desafio para você é: comece a observar mais o cotidiano, o seu dia a dia, porque certamente Deus está falando conosco, no nosso dia a dia, nas circunstâncias, naquilo que acontece com a gente. Deus está falando conosco. O maior desafio que Deus trouxe ao meu coração, Ele trouxe justamente quando Ele me desafiou a observar o cotidiano. Agora, eu quero finalizar essa reflexão compartilhando com você algumas maneiras, algumas formas pelas quais Deus fala conosco.
porque Deus fala conosco no nosso espírito, Deus fala conosco através das circunstâncias, através do cotidiano, mas existem muitas outras formas de Deus falar conosco. E uma delas é através da sua palavra, através da Bíblia. A Bíblia, ela é tão atual quanto no tempo em que ela foi escrita. Observe comigo, quando você olha o Salmo de número 22, esse salmo ele pode ser entendido tanto na perspectiva davídica, que foi Davi que escreveu, ele pode ser compreendido na perspectiva de Israel como nação, como povo, ele pode ser entendido na perspectiva do próprio Messias, um salmo messiânico, e ele pode ser também compreendido na perspectiva pessoal, individual, minha e sua, pois quando nós pegamos a lição mais importante do salmo, logo no comecinho ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Quantas vezes Davi se sentiu desamparado porque estava sendo perseguido? Quantas vezes a nação de Israel não foi perseguida e se sentiu dessa forma? Jesus, quando está morrendo na cruz do Calvário, ele diz exatamente as mesmas palavras: Deus meu, por que me desamparaste? E eu e você, quanto a mim e a você, quantas vezes passamos por situações na nossa vida onde nós também dissemos: Deus meu, por que me desamparaste? Então Deus fala conosco através da sua palavra. Deus pode falar conosco através de uma canção. Quantos de nós já fomos tremendamente impactados por causa de uma canção? E Deus pode falar conosco também através da oração. O próprio Senhor Jesus disse: quando você orar, entra no teu quarto, tranca a porta, que o teu Pai que te ouve em secreto vai te responder em secreto. Eu quero finalizar essa reflexão, na verdade, orando, para que durante toda essa semana o Senhor possa falar conosco, o Senhor possa falar comigo, o Senhor possa falar com você, e que possamos, com o nosso coração sensível, em sintonia com o Espírito Santo, não somente ouvir a voz de Deus, mas corresponder à voz de Deus. Eu quero finalizar orando para que Deus fale conosco durante esses dias. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço a oportunidade que temos de nos expor a Tua palavra, a essa chave, a esse ensino, que pode fazer com que cada um de nós cheguemos ao ponto de sermos seus amigos, porque amigos de Deus ouvem a Deus, e o nosso maior desejo é ouvir a Tua voz nesses dias. Por isso, Pai, eu quero abençoar cada pessoa que está exposta a essa reflexão. Eu quero pedir: libera a Tua voz, fala com cada um de nós, porque como nós compartilhamos aqui, aquilo que falamos, aquilo que ouvimos, aquilo que lemos, certamente vai cair no esquecimento. Mas aquilo que o Senhor fala conosco, nós nunca esqueceremos. Por isso, libera a Tua voz e fala conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um grande abraço.